Olá, eu sou a Mariana Lara, eu sou psicóloga, sou arte educadora, terapeuta corporal, facilitadora de rodas de tambores, dança terapia, sou doula também e sou mãe. Mas nem sempre foi assim. Eu vou contar uma história para vocês, porque hoje eu posso falar, posso afirmar que eu ajudo mulheres a sentirem bem-estar físico e emocional. Mas não foi sempre assim. Então, lá atrás, quando eu tinha 17 para 18 anos e tinha que fazer a minha escolha profissional, a psicologia, o desejo da psicologia esteve lá, né? Já estava lá fazia um tempo. Mas eu, na minha juventude, eu achei que aquilo talvez não fosse para mim, talvez eu não desse conta daquilo. Eu costumo brincar que eu, né, costumo chorar com o preço do frango, de tão emotiva que eu me considero. Então, né, como uma pessoa sensível, uma menina, né, tímida lá com as minhas, enfim, né, minhas autocríticas aos 17, 18 anos, eu achei que aquilo não era para mim, que eu não ia conseguir separar a vida pessoal da profissional, que ia querer levar a paciente para casa para cuidar. E aquilo, né, seria talvez sofrido, que eu não conseguisse separar uma coisa da outra. E aí acabei realmente abrindo mão da psicologia lá aos 17, 18 anos. Me formei como arte educadora, né, artes plásticas, licenciatura. Me formei com 21 anos, me formei muito nova. E anos depois, lá com 23, eu via, né, depois dos estágios na psicologia e na experiência com crianças queimadas no México e com pessoas com demandas específicas, visuais, auditivas, variadas, né, na Estação Especial da Lapa, em São Paulo, eu via que a psicologia sempre esteve presente. E quando eu mudei de volta para o interior de São Paulo, em Sorocaba, eu não pude mais negar, né? E aí, eu tive que encarar a psicologia. Mas antes de tomar essa decisão, uma voz muito forte, né, que eu reconheci como intuição, me pedia realmente para eu ir para uma terapia. E foi no processo terapêutico que em um mês eu resolvi então que eu faria a psicologia. Isso foi muito importante para mim. Né? O principal disso, o principal passo que eu considero para que tenhamos bem-estar físico e emocional é nos comprometermos conosco. Né? Eu me comprometer comigo, eu escolher ser a minha maior parceira, eu priorizar a minha vida, isso foi determinante. Então, ainda que no início de um processo terapêutico, a escolha que eu fiz de não, isso aqui é um sonho para mim, é um desejo que está aqui pulsando, eu vou encarar os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas incertezas, os meus receios e a falta de experiência, mas eu vou bancar, eu vou me permitir me tornar uma estudante de psicologia. E aí foi bárbaro. Primeiro passo mais importante que eu considero foi eu ter me comprometido comigo mesma. E o segundo passo foi eu ter me comprometido num processo de escuta. Nesse momento, né, a psicóloga foi quem me ajudou a eu me escutar. Então esse processo de autoescuta foi assim determinante. Eu considero que a gente se comprometer, né, priorizar mesmo a existência, a minha vida, priorizar, me colocar realmente como responsável por essa vida e pelas escolhas, é um grande atalho. E eu me escutar, me permitir escutar essa verdade, que no fundo, no fundo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Não sabe?
Pensa aí no seu caso. No fundo, você não sabe o que você tem que fazer quando algo realmente grita e pulsa e se manifesta, ou por mudança, ou por alguma transformação, ou por realização de algum sonho? O meu palpite é que sim, sabemos, mas talvez a gente tente buscar obstáculos para não ter que encarar aquilo, para achar que aquilo não é para gente, ou para deixar de lado essa coragem, essa autoconfiança. Então eu vejo realmente como um grande atalho, né, esse processo de decidir, se comprometer. E aí, por que eu vejo como um atalho, né? Porque eu acho que realmente isso abre portas para a gente, abre oportunidades. Aí, quando eu decido tomar tal decisão, de maneira responsável, ativa, como sujeito da própria história, parece que o universo também segue e flui. Eu acredito realmente que a vida cuida de quem cuida da vida. Então, se eu ajo ao meu favor, eu também favoreço que o entorno, seja lá a crença que for, né? Eu acredito numa questão energética, que o universo também flua ao nosso favor. Eu realmente acredito isso, né? Então, no meu caso ali, né, dessa história com a psicologia, depois, lógico, na faculdade eu aprendi, né, técnicas, enfim, estágios e tudo mais, mas principalmente teve esse processo de autoescuta, de escutar e poder realmente verbalizar, sentir na pele, trocar essa experiência e ser escutada sem julgamento. De que, olha, tenho medo sim de chorar na frente de paciente, tenho medo sim de não saber responder alguma questão, tenho medos de levar problemas de paciente para casa e ficar, né, pensando naquilo sem conseguir dormir. Mas isso é real, isso é humano, isso é vulnerabilidade humana, né? Inclusive, uns tempos atrás eu assisti um documentário que está no Netflix que chama Um Chamado para Coragem, acho que é alguma coisa assim, A Call to Courage, da Brené Brown. Ela é uma assistente social americana e ela estuda há mais de uma década a questão da vulnerabilidade humana. Onde ela fala também, né, que é condição humana sentir vergonha, timidez, o medo de se expor, o medo de ser criticado. E aí ela fala também que as grandes oportunidades, né, de realizações, os momentos mais importantes da nossa vida, são esses que a gente acaba também se expondo. Então, por exemplo, né, quando você está apaixonada por alguém e você vai lá se declarar, você não sabe como o outro vai receber aquilo. A gente não tem como saber. Só tem como saber se permitir aquilo, né? Se colocar realmente naquela situação, naquela permissão de se expor e se declarar e abrir para que o outro saiba quem você é. Né? Então, eu acho que ao longo da vida a gente tem muitas experiências como essa. A maternidade mesmo, gente. Quem é mãe aqui, pelo amor de Deus, me fala real. Vocês nunca tiveram medo, pânico, terror e aflição de mil inseguranças da maternidade? Do parto, por exemplo, do pós-parto, de amamentar? Ou quem não é mãe e, né, deseja gestar outros projetos de vida para além de filhos? Vocês nunca tiveram medo, dúvidas, se davam conta daquilo, se aquilo era para vocês? Mas qual o preço que a gente paga de não arriscar, de não se permitir? Não é sair arriscando, né, a própria vida, assim, torto direito, né, sem planejamento nenhum, sem pé no chão algum, não é isso. Mas o se permitir de, poxa, eu tenho medo disso, mas eu também tenho um desejo que pulsa aí, né?
seja para relacionamento, seja para carreira, seja para fazer escolhas e caminhos a seguir. Então eu realmente acho que esse processo de autoencontro, de se comprometer, dar a mão para o medo e com medo mesmo, e também se permitir entrar em contato consigo mesma, para além do que possa surgir. Isso para mim são grandes atalhos para que a gente aproveite grandes oportunidades da vida, para que a gente aproveite grandes terrenos férteis de evoluirmos, de aprendermos algo novo. Quer dizer, então eu aprendi uma série de coisas em 5 anos na faculdade de psicologia, mas eu aprendi também nos estágios. Eu aprendi através de me emocionar com outros pacientes. Eu aprendi muito. Gente, eu até choro, eu fico emocionada. Eu aprendi muito com as histórias dos pacientes, né? Testemunhando processos de desenvolvimento humano. Isso é bárbaro, isso é fantástico. Para mim, agregou muito valor na minha vida, muito valor na minha vida. Eu sou muito grata à confiança que esses pacientes depositaram em mim. O que é conduzir as rodas de tambores, né? E tamanha beleza que eu já presenciei, que eu já testemunhei entre as participantes, os participantes, nos diversos contextos em que eu estive. Então isso para mim realmente foi um plus na vida, né? Encarar lá as minhas timidez, minha timidez, as minhas inseguranças lá atrás, né? Eu realmente acho que isso abre caminhos e faz a gente chegar mais rápido em realizações, em coisas que são importantes para nós. Agora, o que não é, por exemplo, né, esse atalho que eu falo de se comprometer e de escuta, é dar mais voz ao medo, né, e à insegurança e abafar aquele desejo pulsante de realmente fazer acontecer. Então, aquela voz de, não é para você. Ah, não, não vai dar certo. Ah, não, mas agora não é o momento. Ah, mas agora eu tô sem dinheiro. Mas eu tô sem tempo. Putz, porque agora eu sou mãe. Não, mas agora eu não sou mãe ainda. Mas agora, né, o céu não tá azul. Ai, o sol não brilhou hoje do jeito que eu queria. Isso não é um atalho, né? Nesse sentido de ir procrastinando, inventando desculpas e desculpas para atrapalhar o processo. Quer saber? Esse lugar que eu tô aqui agora, na frente das câmeras, para mim não é um lugar de conforto. É um lugar de desconforto. Eu reconheço e eu partilho isso com você. Mas por que eu tô aqui? Porque o meu desejo, a minha intenção e o meu compromisso em ajudar que mulheres sintam bem-estar físico e emocional me fazem muito mais sentido do que fingir que, né, não é um desejo, que isso não é importante para mim, que não é agora e que vai chegar um momento que eu vou sentir mais à vontade na frente das câmeras. Meu, não vai. Não vai, eu tô aqui, eu tô desconfortável, mas tá tudo certo e eu espero que você compreenda. Eu espero que você compreenda e tá tudo bem. Realmente, gente, eu consigo conduzir rodas de tambores para 80 pessoas desconhecidas do nada. Posso dançar na frente de 1000 à vontade, mas aqui agora não é um lugar de grande conforto, mas está tudo bem. Eu também estou lidando com isso. Por quê? Porque eu me colocando nesse lugar aqui me faz olhar para as minhas sombrinhas também. E isso vai me dar até um terreno mais fértil e mais amoroso e de mais empatia, inclusive para estar com outras mulheres. E tá tudo bem. Olha, eu avisei que eu chorava até com o preço do frango. Então tá tudo bem, né? É, Eu também vou dar um outro exemplo. Quando eu trabalhava com enfim, eu, né, já era psicóloga e tal, e aí eu fui num evento
de senhoras aqui de Tapetininga. Era um chá beneficente que a minha avó encabeçava lá com um grupo de mulheres. E aí uma delas chegou para mim e falou: "Olha, você é psicóloga? Porque eu sou a diretora de um lar e eu acho que a gente precisa de você lá". E aí então eu fui para essa escuta inicial, né. Então o que que essa senhora colocou para mim? Ela colocou para mim que há 28 anos havia esse lar, e que era um braço da Igreja Católica, mas era uma ONG, um projeto social, né, que acolhia meninas de 4 a 16 anos. Há 28 anos, pense, eram senhoras bem comprometidas. E elas estavam lá, a grande maioria, desde o começo. Mas que nesse período todo a moçadinha foi, né, tomando uma outra velocidade, inclusive na questão da sexualidade. Então, elas estavam passando por alguns desafios no sentido de meninas relativamente novas, 10, 11 anos, estavam já trazendo para o dia a dia do lar questões, né, comentários, partilhas em torno de sexualidade, onde as educadoras não estavam sabendo como lidar com isso, né. Então esse foi um outro exemplo, assim, de um desconforto, é um outro exemplo de um desconforto, não sei se eu dou conta de lidar com isso e tal. Eh Tanto da minha parte, né, que eu nunca havia feito isso antes, quanto eu senti também da parte das educadoras. Então eu cheguei lá numa proposta de escutá-las realmente, o porquê que aquilo estava sendo difícil, o que que as incomodava, o que aquilo significava para elas, como é que era a questão delas com o próprio corpo, como é que era essa disponibilidade interna em conhecer realmente as meninas. E a gente acabou fazendo um trabalho tão lindo, tão delicado e tão profundo, porque construiu-se um vínculo e um interesse genuíno de fazer a coisa acontecer, tanto da minha parte quanto da delas. E foi incrível. E depois eu fui tratar sobre as questões de orientação sexual com as meninas, fazer essa escuta do que não é dito. Então eu percebi que meninas pequenas, senhoras e tanto a mim, inclusive, o como a gente enquanto mulher, a gente não é educada para este processo de escuta, escuta de nós mesmas, a entrar em contato desde o, né, com o próprio corpo, a entrar em contato também com as nossas emoções. E verbalizar sobre isso, entrar em contato com raiva, entrar em contato com negatividade, entrar em contato com desejos que pulsam em vários aspectos da vida, né. Então, eu acho que para a mulherada, né, esse lugar de uma autoescuta amorosa, tranquila, gentil, responsável e de autoacolhimento genuíno, verdadeiro, isso pode ser revolucionário para esses processos de bem-estar físico e emocionais mesmo. Porque nós mulheres, a gente tende a ocupar não, acumular muitas funções. Dentro, fora de casa, na maternidade, enfim, com netos, com pacientes, com alunos, com os pais, com as famílias, com o marido. Enfim, a gente acumula muitas funções e muitas vezes a gente entra num automático, deixando a gente de lado, né? Então, o que eu considero também de suma importância é não se deixar de lado. E o lance é começar esse processo de escuta. É se permitir entrar em contato com você mesma, né? Se comprometer aqui, agora, hoje. E não procrastine. Porque o dia ideal, o dia que eu vou ter tempo de sobra para isso, dinheiro de sobra para isso, ou que os meus filhos vão dormir mais cedo. Gente, esquece. Não vai acontecer, né? Então, o convite a se promover saúde mental, física, emocional, espiritual,
é aqui, agora, hoje. E é para todas as mulheres, que eu digo mulheres comuns, que é a dona de casa, que é a educadora, que é a profissional da saúde, a executiva, a mãe, a avó, a aposentada, a funcionária pública, enfim, independente da sua escolha, né? A jovem que está lá prestando vestibular, a mulher que está pensando em engravidar, a que está no puerpério, que é um período super delicado. Então, o meu convite é realmente olhar para isso agora, hoje, não procrastinar, né? Eh, eu trouxe exemplos aí para ilustrar que são histórias reais, são coisas que eu vivi, são coisas que eu testemunhei também, né? Quem sabe ajude você também a lembrar de momentos da tua vida que você talvez tenha identificado, que identifique hoje, que precisou de uma escuta e não foi honesta e não se permitiu ter essa escuta com você mesma, ou agora, no momento que você está. Inclusive, olha, eu dou até uma sugestão para aqui, agora, hoje, para que você aplique na sua vida aqui, agora, hoje, que é, pegue um papel e uma caneta e registre para você realmente, se tiver, eu acho que sempre tem, mas não estou no seu lugar para saber. Registre aqui agora qual situação da sua vida que você realmente sente que precisa dar uma escuta acolhedora, que você precisa construir um espaço de escuta acolhedor para esta questão específica. Então, por exemplo, a questão profissional, a questão afetiva, alguma questão específica em relação a algum projeto, alguma escolha importante que você precise fazer. E aqui o convite é, se a tua intuição fala, manifesta que você precisa olhar para isso do tipo, putz, isso aqui eu estou evitando. Eu estou evitando entrar em contato com isso. Porque eu não quero, porque eu vou sair de uma zona de conforto, porque isso aqui é um desafio para mim, isso aqui talvez não seja para mim, isso daqui talvez não seja agora, sabe? Tampar os ouvidos para todas essas vozes boicotadoras e se permitir escutar realmente, honestamente e amorosamente, com respeito profundo. O que você vai fazer com isso? Se permitir essa escuta, o que a sua intuição realmente está sinalizando que você precisa fazer em relação a isso? Pense aí na sua vida, se tem algum pontinho que gere uma dúvida, que fique um ponto de interrogação, que você deseje muito, mas que, ai, não quero olhar para isso agora, porque isso talvez afete outras pessoas, porque isso vai pesar, sei lá, independente. Eu não quero falar muito para não intervir no seu processo, mas eu sugiro como ação você escolher uma questão assim que possa ser determinante na tua vida, que nem para mim foi lá atrás. Eu não quis olhar para a psicologia lá aos 17, 18 anos, mas depois a vida me chamou. Passaram 5 anos e aquilo não me saiu da cabeça, então eu tive que encarar, né? Da mesma forma como eu estou aqui agora encarando esse desconforto na frente da câmera, né, de meu celular, estou aqui falando com o telefone. Não sei como você está recebendo isso aí agora, mas está tudo bem, porque a minha intenção, o meu desejo de partilhar isso com você foi realmente maior do que esse desconforto. Então, o meu convite é, se permita entrar em contato com você, sem julgamentos, não tenha medo do que você vai encontrar. Tá tudo bem, registre e respire fundo
E se você quiser dividir como é que foi essa experiência, comente comigo. Escreva para mim, comente abaixo nos comentários. Escreva, partilhe, tá bom? Então, esse foi o papo de hoje. Eu agradeço pela escuta. Isso, né, você ter ficado comigo até aqui, na verdade, é você ter ficado com você até aqui. Se esse processo de escuta, se esse convite de escuta te chamou por algum motivo, olhe para isso, realmente, porque o meu palpite é que isso talvez possa te ajudar. Ser mais dona de si mesmo, se apropriar da sua intuição, do seu sentir, né? Sentir enquanto sensações e sentir enquanto sentidos, enquanto direções para a vida. Ok? Muito obrigada. Um beijo.